Boa noite. Boa noite. Hoje vocês serão cobaia de uma experiência minha. Na verdade, eu nunca tentei passar um vídeo por essas reuniões. Vocês vão ser o meu teste. Cobaia? É um vídeo curtinho, tá? Mas é legal. Um vídeo que vai ajudar a gente a entender as terminologias. Então, a gente vai tentar vincular o que a gente vê no vídeo com o que a gente tem de terminologia de custos. Acho que facilita, né? A gente pensar ali como é que está funcionando para vocês só se ambientarem ou se situarem. Um pedaço de um documentário da National Geographic sobre a fábrica da Coca-Cola. Então, alguém já pode ter visto, né? Mas para os que não viram, vão ver o quanto é interessante a produção deles. Então, vamos começando a nossa aula, né? Então, a gente vai falar hoje especificamente sobre terminologia. A aula passada a gente falou um pouco sobre a história, o que era contabilidade de custos, né? A gente acabou verificando o surgimento da necessidade da contabilidade de custos lá na Revolução Industrial, quando as empresas começaram a ganhar um processo fabril em série. E a gente acabou tendo um aprimoramento dessa contabilidade gerencial ali no século XX, né? Quando começam a surgir as grandes corporações e fazendo com que aumentasse a complexidade desses processos. Esse vídeo acaba trazendo um pequeno retrato desse caso também, desse fato, porque no comecinho ele fala sobre a história da Coca-Cola, né? A história da garrafa, mais especificamente nesse caso. Então a própria garrafa da Coca-Cola tem história. Então, conhecendo a necessidade da contabilidade de custos, o que ela faz, período histórico que ela surgiu, a gente consegue passar para a figura das terminologias. Esse tópico é importante? Muito, muito importante. Então, hoje é um dia que eu peço para vocês participarem sempre que tiverem dúvida. Porque desse entendimento vai surgir o resultado da disciplina de custos. Vocês precisam entender a aula de hoje para conseguir levar bem tranquilamente a disciplina. Se ficar com um pouquinho de dúvida, já vai começar um pouco de problema. Ah, professor, mas eu não quero perguntar aqui. Fiquem à vontade para me perguntar fora da aula também, tá? Vocês têm meus contatos. E o importante é vocês não ficarem com dúvida nesse momento. Beleza? Então a gente vai falar das terminologias. Então, a importância das terminologias é o segredo das classificações dos valores que transitam em uma linha de produção. Então, essas terminologias ajudam em todo o processo de classificação do sistema de custeio. Então, todo valor que a gente tiver, a gente vai utilizar essas terminologias. Por quê? Então, a gente sabe que sempre que duas pessoas resolvem se comunicar, é absolutamente necessário que passem a dar aos objetos conceitos e ideias de mesmo nome. Caso isso não ocorra, o que vai acontecer no mínimo? Diminuir o nível de entendimento. Então, o que a gente acaba chamando de um mero problema de terminologia, na contabilidade de custos, a gente pode denominar como um magno problema de terminologia. Então,
essa definição do magno problema de terminologia vem do próprio Eliseu Martins, que é um dos principais autores de custos aqui no Brasil, né? Onde ele traz essa a importância do entendimento dessas terminologias. E por que na nossa área é um complicador? Felizmente, encontramos em todas as áreas, principalmente nas sociais, uma profusão de nomes para um único conceito. Então, a gente acaba encontrando vários nomes para um único conceito. Isso gera um pouco de dificuldade. E também para conceitos diferentes em uma única palavra. Então, sem que tenhamos nenhuma pretensão de resolver esse impasse, a gente vai tentar esclarecer essa figura dos termos aplicados à contabilidade de custo, à gestão de custos. Então, a gente vai adotar as nomenclaturas que a gente vai falar daqui a pouco. E por quê? A gente já começa por essas 3 palavrinhas: gastos, custos e despesas. São palavras sinônimas ou são algo diferentes? O que vocês acham disso? São iguais, só que são diferentes. Eu acho que são diferentes. Pelo menos no que diz respeito a cada uma, com significado. Com significado? Sim. Mas será que um gasto não é um custo? Será que um gasto não é uma despesa? Sim, mas provavelmente no que diz, na hora de colocar na folha a nomenclatura de cada coisa, cada tipo de gastos, ou do que são diferentes daí. São diferentes. Mas o que gera essa confusão? No dia a dia a gente se preocupa em distinguir o que é um custo de uma despesa? Não se preocupa muito, né? O que é um gasto de um custo? O que é um gasto de uma despesa? Então, a gente acaba fazendo, ou a gente encontra nas empresas essa confusão, quando o pessoal não se atenta à figura da contabilidade de custos. E será que essas mesmas 3 palavras se confundem com desembolso? Ou será que não? O que é o desembolso? O que vocês têm como conceito desembolsar? Não é pagar algo? Seria Será alguma que coisa de pagar com o próprio dinheiro, alguma coisa assim. é a retirada do dinheiro, né? O pagamento. Será que ele se confunde com os 3 também? No dia a dia a gente pode gerar essa confusão, pode encontrar essa confusão. Investimento, tem alguma similaridade com elas? Sim. Custo do investimento? Tem. E perda? Se confunde com algum dessas nomenclaturas? Para vocês verem como a gente tem vários conceitinhos que são exatamente estes: custo, gasto, despesa, desembolso, investimento, e aqui eu não coloquei em itálico, a perda. São essas as nomenclaturas que a gente vai trabalhar os conceitos hoje. Opa, rabisquei tudo. Então, no meio desse mareado de nomes e ideias, normalmente o principiante acaba se perdendo um pouco. E às vezes o experiente também pode se embaraçar. Então, quando a gente vai para a classificação dos cursos, a gente encontra pessoas que têm experiência na área que se perdem um pouco. Alguns conceitos eles são um pouquinho complexos na hora da classificação. Então, a gente vai utilizar essas nomenclaturas, né? Mas antes de entrar efetivamente nelas, eu vou tentar passar o videozinho para vocês. Então, eu tenho que parar o compartilhamento dessa tela. E eu tenho que compartilhar uma guia do Chrome.
que ela... Sabia que alguma coisa ia dar de errado. Só um pouquinho, gente. Que legal. Se eu tô com um usuário do Chrome... Ah, entendi. É, que doido, ele não tá deixando eu partilhar. Ele... Tenham fé, logo logo vou conseguir. Só um pouquinho, gente. Eu tô me batendo aqui, porque ele não tá. Se eu mudo a aba do Chrome, ele não permite eu compartilhar. É uma sacanagem.
E o pior é que eu não consigo rodar ele pelo YouTube porque ele dá problema de direito autoral. Que legal, né? Coisas que só acontecem quando a gente quer fazer alguma coisa diferente. E eu vou forçar a subida dele no YouTube aqui, gente. E eu já vou conseguir só um minutinho. Tenham fé. Legal. Enquanto ele não processa o vídeo, ele não libera. Oh, meu Deus do céu.
Vocês estão me ouvindo, pessoal? Sim. Sim, professor. Não compartilhou, né? Não. Pra mim também não. Não compartilhou. Pera aí, deixa eu tentar de volta. Compartilhou agora? Agora sim. Agora apareceu. Então vamos lá. Espero que rode. Só mais uma pergunta, tá saindo o áudio? Não. Não. Nada? Nada. Eita. Compartilhar áudio. Nada do áudio, né? Não, professor. Meu Deus do céu, o que será que tá dando de errado nesse troço? Boa noite. Boa noite. Tá marcado para partilhar o áudio. Por que não tá partilhando? Boa noite. Boa noite. Saiu o som para vocês? Aperta de novo, professor. Pera aí. Não, professor. Travado. Ah, não. Olha, tá transmitindo. Passou para vocês o áudio? O áudio não. Eita, Deus do céu.
Pessoal, não fumegou, não deu certo. E o pior é que eu não consigo nem falar para vocês assistirem no YouTube, porque ele fica bloqueado o conteúdo, porque ele cai nos direitos autorais, e eu não consigo transmitir. Preciso ver o que eu vou fazer com esse negócio. Alguém, porventura, sabe como transmitir vídeo? O professor não consegue passar o link do vídeo pra gente? A gente assiste por conta? Ele dá conteúdo bloqueado. Professor, e se você enviasse esse vídeo através do WhatsApp no grupo? Boa, pode ser. Aí eu dou 15 minutinhos para vocês assistirem, porque ele tem 14 minutos. Daí a gente volta. Pode ser? Pode. Deixa eu só abrir o WhatsApp web aqui para já encaminhar para vocês. Ele é grandinho, tá? Acho que é 70 e poucos mega. Ah, legal, meu celular acabou a bateria. Deixa eu pegar meu cabo aqui. Já tem o grupo de contabilidade aí, do WhatsApp? Não, eu preciso de alguém que faça esse link para mim. Meu celular demora, que é uma beleza também para começar. Tudo para ajudar, né? Opa.
Não creio, ele ultrapassa o limite. 64 megas, meu vídeo tem 73. Tudo para ajudar. Não dá para cortar o vídeo? Boa pergunta, vamos tentar. Ah, tive uma ideia. Eu vou colocar no Google Drive e eu passo o link para vocês. Acho que é melhor, né? Acho que vai ser mais funcional. Tá quase, gente. Vejam se vocês conseguem acessar pelo Google Drive.
Ele pediu um acesso aqui, professor. Falou que envia a solicitação. Deu certo? Vocês conseguiram, gente? Vou tentar outra possibilidade que eu encontrei aqui. Vamos ver se dá certo. Tá pedindo uma autorização mesmo, professor. Eu nem pedindo? lembro mais de senha, professor, para entrar no Gmail. Pegar aqui no caderno. Tá. Compartilhou a tela com vocês? Sim. Apareceu para vocês? Sim. Vamos ver se ele. Vamos ver se o áudio vai. Vocês estão ouvindo? Não, eu não. 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 Não vai o áudio de jeito nenhum. Narra para nós aí, professor. Hã? Ele não dá. Deixa eu tentar outra coisa aqui. Misturava o refrigerante, derretia o servia. Derretia o servia. Tá aparecendo, passando algum áudio agora para vocês? Pra mim, não. Não, também, professor. Não. Tô ficando deprimido, gente. Vou ter que desistir do vídeo, gente. Que triste. Que eu não sei como compartilhar o áudio. Ele compartilha a imagem, tudo. A gente clica para compartilhar o vídeo, mas ele não permite Professor, não tem como compartilhar o vídeo com alguma legenda, já que é pelo YouTube? Daí a gente não escuta, mas lê. Eu não sei como pôr legenda em vídeo. Se o YouTube faz isso. Que senão eu
Eu dava um jeitinho aqui. O link ele pede para vocês autorização, né? E ele não me... A não ser que eu corte um pedaço, mas eu não sei o quanto que eu preciso cortar para cair 10 megas. Professor, a Maria Oi. Vitória falou ali no grupo, não tem como pôr no AVA? Verdade. Boa ideia, gente. Obrigado. Vou entrar rapidinho lá no AVA. Ele também não deixa pôr no AVA. Oh, Deus do céu. Acho que ele vai ter que continuar sem. No AVA ele fica muito... Ele não permite também pelo tamanho do arquivo. Então vamos continuar sem. Se bem que eu vou passar um link de outro vídeo, esse do próprio YouTube, que dá para vocês pensarem também. Então, só um pouquinho. Bem mais curtinho, que dê pra gente ver. Não é o vídeo que eu queria passar para vocês, mas foi a saída que eu encontrei. Esse é bem mais curtinho. Então, se vocês puderem assistir. Agora, é 8h20, 8h30 a gente volta, pode ser? Pode. Então, ali não é o mesmo vídeo, mas dá uma noção para vocês desse processo de fabricação e a gente consegue, então, enxergar um pouquinho sobre esses conceitos, vamos falar assim, de modo um pouco mais prático. Então, daqui a pouquinho a gente volta.
Beleza.
E aí, pessoal, conseguiram assistir? Sim. Sim, professor. O que vocês acharam? Complexo a fábrica? Bem organizada, né? Hoje em dia o maquinário já faz tudo praticamente, né? Já. Isso é o interessante Provavelmente eles só abastecem ali as garrafas nos locais e o resto depois só tira já praticamente pronto, né? E olha É. lá ainda, E que olha é lá, se já não colocado... sozinho no caminhão também às vezes, né? A parte até o caminhão ainda não vai, mas até colocar nos pallets para ser armazenado, vai totalmente automático o processo. Então, o trabalho que a pessoa tem é realmente colocar as garrafas, alimentação do xarope ali, né, que é o essencial, e vem de fora. Isso indiferente ali é uma fábrica portuguesa, né? Mas isso em todos os processos da Coca-Cola no mundo, o xarope vem de uma empresa fora. Uma empresa que eu digo, uma outra planta que só trabalha o xarope. Que é justamente até pelo segredo industrial, né? Ali até o que falam é o segredo industrial mais bem guardado da humanidade. Querendo ou não, já são praticamente 120 anos aí de história da Coca-Cola e nunca ninguém conseguiu descobrir essa fórmula, né? E vocês perceberam ali também, principalmente quando ela falou das garrafas de vidro, o processo de controle. O que acontece se uma garrafa tem um defeito? Alguém precisa ir lá e separar? Não. Não, ela vai sozinha já. Vai sozinha. A própria máquina faz o controle de qualidade também. Esse vídeo é mais simples, o outro que eu tinha ele é bem completo nesse sistema de produção. Ele mostra que esse controle de qualidade hoje é feito através de fotos. É um computador que vai tirando milhares de fotos e já identificando quem está dentro do padrão, quem está fora, e retira o produto da linha para uma reciclagem. Então, vocês acham que evoluiu o processo fabril? Muito. Na verdade, não só a Coca-Cola, né, professor? Várias Não. outras coisas. Todas as linhas de produção, né, evoluíram muito. A Coca-Cola ali é um exemplo que a gente traz, que é bem... Até eu não consigo trazer toda essa nitidez, que é o vídeo que eu queria passar realmente, tinha a parte histórica ali, como que era feito o envase de uma Coca-Cola. Era uma por uma. Imaginem, uma pessoa fazendo uma garrafa de Coca-Cola por vez. Ali, quantos litros de Coca sai por dia? 800 mil litros, né? Então, olha a evolução dentro do próprio processo produtivo da Coca-Cola. Isso justifica a evolução da contabilidade de custos. Aí dessas terminologias, aí a gente vai trabalhar a figura de gasto, custo, despesa, desembolso, investimento e perda. O que é um gasto? Então, é um sacrifício financeiro. Deixa eu compartilhar aqui. Eu estava falando, achando que vocês estavam vendo a minha tela, sem comentários, né? Então, o que é um gasto? Então, a gente pode falar que é um sacrifício financeiro que a entidade arca para a obtenção de um produto ou serviço de qualquer natureza, independente de já terem sido utilizados ou não. Então, se eu comprei um computador novo para administração, é um gasto? Sim. É um sacrifício financeiro? Sim.
para um produto ou um serviço? Sim. Ah, eu comprei uma máquina nova para minha linha de produção. Então, eu comprei uma máquina que vai colocar nos pallets a Coca-Cola depois de embalada. É um gasto? Sim, não, talvez. Eu diria mais também um investimento também. Calma, vamos por partes. Mas sim, é um gasto. Ele se classifica também como um gasto, né? Sim. E a própria água consumida no processo produtivo da Coca? É um gasto? Eu preciso pagar pela água? Sim. Sim, Depende mas do. depende. Não, eu ia falar bobeira aqui. Não, pode falar, Wagner. Não, eu acho que não tem nada a ver, não, professor. Pode continuar. Você ia falar se vinha de poço? Não, é. Que até ali ele fala que a água, na verdade, a fábrica está em cima de um aquífero, né? Então, será que eu preciso fazer algum gasto para ter aquela água? Mesmo É que certo. seja de uma O fonte mínimo, natural. o mínimo do mínimo, mas penso que sim ou não? Sim, vou ter que pelo menos fazer a abertura do poço para atingir esse aquífero e vou ter que fazer a licença para poder retirar essa água, né? Sim. Então, esses 3 exemplos se classificam como gastos. Então, tudo que eu tiver que fazer um sacrifício financeiro e que seja para atingir ou para conseguir um produto ou um serviço utilizado em qualquer área da empresa, qualquer área, ele é classificado como um gasto. Então, indiferente da área. Segunda figura, desembolso. Pagamento resultante da obtenção de bens e serviços que podem ocorrer em momento diferente do gasto. Então, eu posso ter um gasto onde, mesmo ele representando um sacrifício financeiro, ele tem a saída do dinheiro em períodos posteriores. Então, aquele computador que eu comprei, eu fiz o pagamento a prazo. Vou parcelar lá em 12 parcelas. O gasto vai acontecer no mesmo momento do desembolso? Acho que não. Não. O desembolso só vai acontecer quando eu efetivamente pagar as parcelas. Isso é importante quando a gente fala da contabilidade, porque mesmo a gente não fazendo o pagamento, a gente reconhece os resultados ou os valores de acordo com a realização do gasto. Professor, Oi? mas nesse caso, se for à vista, por exemplo, mesmo assim, no desembolso não vai ser igual. Vai. Por quê? O à vista, o que você vai ter? Você vai estar tendo o gasto e o desembolso no mesmo momento. Que está pagando no ato, né? Aham, entendi. Então, quando você tem momentos diferentes, eu comprei para pagar em 30 dias. Opa, meu gasto acontece hoje, meu desembolso em 30 dias. Ah, não, então eu comprei à vista. Então, o meu gasto e o meu desembolso aconteceram no mesmo momento. Então, o Professor, desembolso. Oi? uma dúvida, daí ele vai contar, como o senhor falou, de 12 vezes. Então, cada mês que você pagar é um desembolso. É um desembolso de Não um precisa, dozeavos. não vai ser só no total no final, vai ser cada mês. Né? Não, cada mês. Tudo bem. Mas a gente vai ter algumas figuras onde a gente não vai encontrar esse desembolso, mesmo ele sendo um sacrifício financeiro. Vocês já vão compreender.
Outra figura dos custos. Então, são gastos relativos a bens ou serviços utilizados na produção de outros bens ou outros serviços. Aqui a gente está pensando em todos os gastos que são utilizados para a efetiva produção de algo novo. Então, dentro daquela fábrica da Coca-Cola, o que eu posso falar que eu tenho de custo? O que eu preciso lá naquela fábrica para ter a Coca-Cola pronta? Água, né? A água, o xarope, A água, o xarope, O vidro. Alguns funcionários. o vidro, alguns funcionários, plástico. o próprio plástico ali para fazer a embalagem, né? O que mais? Precisa daquelas máquinas? Sim. Energia. Preciso das máquinas, preciso de energia. Então, tudo que for utilizado ou consumido para a produção daquele refrigerante ou daquela Coca-Cola, ele é considerado um custo. Então, vamos mudar um pouquinho de área. A gente está pensando em uma fábrica de veículos. O que a gente poderia pensar como custo? Então, a gente está lá na Renault fabricando Sandero. As peças de cada veículo do Sandero são custos? Sim. 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 Chapa de metal. Chapa de metal, o que mais? Preciso dos robôs que fazem parte da linha de produção? Sim. Sim. Preciso da fábrica em si, do espaço fabril? Sim. Preciso. Então, são exemplos de consumos ou de gastos utilizados para gerar um novo bem. Então, uma maneira bem simples da gente conseguir afixar esse conceito é o quê? Lembrar que custo é todos aqueles gastos relativos à fábrica. Está relacionado à fábrica, a produção do algo novo, ele é um custo. A gente pensa nos investimentos. Então, são valores de insumos adquiridos pela empresa, não utilizados no período, os quais poderão ser empregados em períodos futuros. Ou seja, é um gasto ativado em função da sua vida útil ou de benefícios atribuíveis em períodos futuros. Então, aqui a gente tem um começo de quebra de conceito. Quando a gente fala na linha de produção, quando a gente fala no maquinário, será que ele realmente se refere a um custo? Ou é um investimento? Eu acho que é um investimento. É um investimento. Por quê? Como que a gente vai pensar nesse critério? Todo aquele gasto que seja utilizado por mais de um período, mais de um ano basicamente, ele entra nessa característica de um investimento. Então, quando a gente tem o imobilizado, então, imóveis, máquinas, equipamentos de informática, veículos, eles vão ser utilizados em mais de um ano, né? Geralmente a gente não coloca uma máquina para durar menos de um ano. Até uma pena que não consegui passar o vídeo. No outro vídeo eles mostram um forno da montagem da garrafa de vidro, onde a vida útil desse forno são 10 anos de uso. E, curiosamente, esse forno ele nunca pode ser desligado dentro desses 10 anos. Porque se fizer o desligamento, o vidro que está dentro do forno ele fica rígido e acaba perdendo o maquinário. Então, quando a gente pensar
nesse possível gasto que eu vou ter utilidade por mais de um ano, a gente vai pensar em um investimento. Então, o que mais que a gente pode pensar como investimento na linha de produção? É o maquinário? O que mais? Funcionário? É que o funcionário a gente não compra ele, né? Sim. A gente paga pelo serviço mensal dele, né? Então foge um pouquinho. O próprio local onde vai ser construído não pode ser um investimento? Pode, a planta fabril, né? Em geral, a gente pensa numa planta fabril durando por muitos e muitos anos. O que mais? Será que aquelas empilhadeiras que transitam dentro da fábrica são investimentos? Sim, não, talvez. Não largando na mão dos peão para ficar destruindo a rodinha? Mas vão, né? Mas precisa largar na mão deles, né? Mas em tese ela dura mais de um ano, né? Então aqui, o investimento ela tem a figura de durar mais de um período, mais de um ano. Aí a próxima figura são as despesas. Então são gastos, então valores dos bens e serviços consumidos indiretamente no auxílio da obtenção de receitas. Todas aquelas atividades que não estão ligadas com o processo fabril vão incluir as despesas. Então, exemplo. O computador que eu falei, comprei o computador para a área da administração. É um custo ou uma despesa? Esse computador que está lá para o pessoal da administração, lá na fábrica da Coca. Ele não entra como investimento, professor? Também? Ou ele só, investimento é só o que é na produção? Era isso que eu queria pegar vocês. Por que não dá para ser nem custo nem despesa? Investimento. Vida útil, né? Tá certo que a tecnologia quando a gente pensa em computador evolui muito rápido, mas vai durar mais de um ano, né? Espera-se. Então não vamos falar do computador, vamos falar do papel utilizado para impressão gerada nesse computador. O papel. Então gastamos lá R$20 em um pacotinho de papel. Ele é um custo ou é uma despesa? Uma despesa. Uma despesa? Por quê? Porque ele dura ali no máximo uma semana, duas dentro da empresa. Vai ser de curta duração e não vai ser utilizado para a produção de algo novo, né? Não vai ser utilizado para a produção de um produto destinado à venda. Não da empresa, né? Vai gerar nota, essas coisas, mas não entra nisso, né? Entra na característica do auxílio na obtenção da receita, né? Eu preciso dela para a empresa funcionar? Preciso. Mas ele, propriamente dito, não está ligado ao produto feito. Então a despesa, por mais que ela seja útil, né? Ela vai auxiliar no funcionamento da empresa, na obtenção de receita, ela não vai estar vinculada ao processo fabril. Então eu pego lá o salário do gerente de marketing. Ele é um custo ou uma despesa? Gerente de marketing. Eu preciso do gerente de marketing para ter o produto novo? Sim. Para ter o produto novo. É bom, né, professor? Ajuda. Ele vai ajudar a vender, mas não a produzir, né? Como ele não participa da produção,
ele vai ser classificado como uma despesa. Agora, se eu pensar o mesmo salário do gerente, só que esse gerente é da produção, eu preciso desse gerente de produção para a fábrica funcionar? Sim. Preciso. Ele vai estar gerenciando o processo fabril. Então, ele é um custo. Isso aí embanana a cabeça mesmo. Em banana, por isso que eu falei para vocês. E a gente tem também a figura das perdas. Então, o valor dos bens ou serviços consumidos de forma anormal e involuntária. Então, são separados dos custos, não sendo incorporado aos estoques. Então, as perdas, o que elas têm como característica? São gastos que são decorrentes de um problema não previsto no processo produtivo. Porque eu posso ter gasto por um consumo errado e que não seja uma perda na linha de produção? Posso. Então, aquelas garrafas que saem com defeitinho, elas vão ser custos. Por quê? Por mais que o consumo dela seja um pouco anormal, ela é prevista na linha de produção. O anormal, quando a gente pensa na terminologia, é aquilo que não estava previsto em hipótese alguma. Exemplo disso. Teve um problema de infiltração no depósito e danificou os insumos. Estava prevista essa infiltração no depósito? Não. Não, né? Foi algo anormal e involuntário. A gente não queria que isso acontecesse. Mas eu perdi todo aquele material, todo aquele insumo. Classifico, então, como uma perda. Outro exemplo. A gente teve um problema com um incêndio no nosso depósito ou na linha de produção. A gente prevê esse incêndio? A gente trabalha como um processo considerado possível dentro do negócio? As empresas já pensam em ter um incêndio? Não, né? Mas tem como prevenir, né, professor? Sim. A gente trabalha para prevenção. Mas justamente até pela figura da prevenção, quando acontece, a gente considera algo anormal, né? Sim. Oi, Henrique, pode perguntar. Pode falar. E no caso, por exemplo, de um recal, quando acontece numa montadora, por exemplo, não está, vamos dizer assim, não está previsto, daí seria uma perda, então. É uma perda. Agora, por exemplo, você está fazendo lá na linha de produção, certo? Aham. Eu comentei do recal, né, que é uma perda. Agora, na linha de produção, vamos dizer assim, que saiu a porta do carro lá, por exemplo, foi encontrado algumas falhas, daí foi refugada. Daí nisso seria custo, daí isso seria um custo. Isso. Porque dentro do processo já existe um percentual, principalmente o pessoal da engenharia, da produção trabalha, considerado como possível de acontecer. Isso é uma coisa que já é previsto efetivamente de acontecer durante a produção, né? Imagine, eu não faço ideia quantos carros uma Renault fabrica por dia. Mas vamos imaginar que seja 100. 100 veículos por dia. Será que todos vão sair em perfeitas condições? Será que nenhum durante o processo vai ter alguma avaria? É difícil, né? Aí entra a figura da engenharia da produção, sempre buscando minimizar toda
essa falha de processo. Então, aqui alguns exemplos de perda, né? Consumo anormal de matéria-prima, quando a gente tem problemas na fábrica propriamente dita, né? Digamos, alguma máquina que esteja com defeito, que danifique todo um processo produtivo, ou igual o Henrique falou, uma própria peça que venha com defeito, ou que esteja fora de uma especificação aceita. Gasto com mão de obra em período de greve. Então, período de greve, a gente tem que pagar funcionário? Tem, né? Tem? Período de greve? Entende? Isso. Depende do acordo. Depende muito, né? Mas a legislação prevê a greve, né? Permite a greve desde que seja feita de modo legal. Sendo feita nos moldes, ela vai ter que ser remunerada aos funcionários. Então, esse período de greve ele é considerado uma perda, tendo em vista que a empresa não trata isso como um processo normal no seu dia a dia. Então foi no caso que aconteceu com a Renault agora, certo? Isso, nesses últimos dias foi o que aconteceu. E eles conseguiram até reverter, né, o processo de demissão dos 740, acho que era 747 funcionários, né? Então, esse período eles vão considerar como uma perda. Material deteriorado por um defeito normal e raro de um equipamento. Então, aqui também pode ser, a gente poderia enquadrar o exemplo do Henrique. Então, a gente também pode ver a figura da perda pela ótica da engenharia da produção. Então, perda em engenharia da produção significa o trabalho que aumenta os gastos e não agrega ao produto, do ponto de vista do consumidor. Então, são gastos não eficientes. Então, quando a gente vai para a figura da engenharia da produção, eles têm um conceito um pouquinho diferente. Então, aquela porta que saiu com defeito no nosso veículo, para a engenharia da produção é uma perda. Para a contabilidade de custos, não. Para a engenharia da produção é. Por quê? Ele foi um gasto que não conseguiu agregar valor para o cliente. Outro exemplo de perda na figura da engenharia da produção. Cada garrafinha daquela que saiu com um defeito é uma perda. Então, todo gasto que não foi consumido gerando benefício para a empresa e para o consumidor, na ótica da engenharia da produção, é uma perda. Como que a gente vai trabalhar a perda dentro da contabilidade de custo? Na figura dos exemplos, ou dos exemplos não, dos consumos anormais. Então, a porta ou a garrafa com defeito, dentro da contabilidade de custos, ele é um processo aceito. Então, eles não são perdas. Perdas são efetivamente algo não previsto. Parte de desperdício e esforços, acho que eu vou trabalhar na aula que vem com vocês. Então, só para a gente encerrar a aula de hoje, vamos classificar um pouquinho de elementos de custo. Então, aqui tem uma série de fatos onde a gente vai classificar investimento, custo, despesa ou perda. Compra de matéria-prima. Será que é um investimento? Custo, despesa. Custo? Por quê? Porque vai para a parte de produção. Não necessariamente, né?
Matéria-prima. Cuidado. Pode ser. Cuidado com essa palavrinha aqui. Compra. Investimento, então? Por que é um investimento? Não, acho que é despesas, então. É um investimento. Investimento. Por quê? A gente vai usar naquele momento? Não Depende. sei. Vai depender. Enquanto ele não for consumido, ele vai ficar no estoque, né? No estoque ele é um gasto que está ativado. Então, sempre quando tiver a figura compra e não tiver a indicação de um consumo, ele vai estar atrelado à figura de investimento. Agora, se tivesse aqui consumo de matéria-prima, Custo daí. aí é um custo. Aí eu estou efetivamente consumindo no processo de produção. Certo? Na aula que vem eu vou refrisar todos esses conceitos de volta. Consumo de energia elétrica. Custo? Custo? Alguém discorda? Não. Não? Mas não pode ser despesa? Ixi, então agora eu não Pode sei. também. Pode? Por quê? Eu acho que é Porque despesa, ele é professor. utilizado tanto na parte de É. produção quanto no administrativo, No RH, comercial, no RH. comercial. Então, consumo de energia elétrica ele pode ser tanto um custo quanto uma despesa. Vai depender do quê? Da aplicação. Se tivesse aqui consumo de energia elétrica na administração. Aí é uma despesa, né? Consumo de energia elétrica na linha de produção X. Aí é um custo. Viram como é delicado esse processo de classificação? Bastante. Sim. Utilização de mão de obra. Despesa? Eu acho que Despesa? investimento. Não, investimento não. Acho que também Investimento. depende, porque não está especificado aonde. Não teria que ser Exatamente. custo ou despesa. Posso ter pagamento de funcionário na administração? Posso. Posso Pode. ter na linha de produção? Posso. Porém, aqui tem uma terminologia que vai indicar que esse cara é um custo. Mão de obra. A figura mão de obra, o termo mão de obra, ele está vinculado a um processo fabril. Quando a gente não está falando de pagamento de funcionário da linha de produção, a gente vai falar despesa com salário. É o comum. É cheio de pegadinha, né, gente? Consumo de combustível. Custo, despesa, perda, investimento. Eu acho que é despesas. Despesa? Depende. Depende também, porque precisa às vezes trazer insumo para a fábrica, para produção. E ele daí é custos, não? E aqui a gente não sabe, não conhece a fábrica, né? E se eu tenho alguma máquina que utiliza combustível? Não posso ter? Ou melhor, e se o meu serviço for transporte? Para prestar o serviço eu preciso gastar combustível, né? Então sempre que eu estiver vinculando a um serviço, também eu posso ter a figura do custo. Se é o serviço efetivo da minha empresa, ele pode ser um custo. Então aqui, como não está especificado, pode ser tanto custo quanto despesa. Aqui a gente já começa a encontrar elementos mais assertivos. Gasto
com o pessoal do faturamento. Então, o pessoal emite nota. Custo ou despesa? Ou perda ou investimento? Despesa. Despesa? Será? Eu acho que sim. O pessoal do faturamento está vinculado à produção? Eles efetivamente transformam o produto em algo novo? Não, normalmente eles estão ligados ao final já. Isso. Já a expedição do produto, a emissão da nota. Então, eles estão ali para auxiliar, não é? Esse processo auxiliar vai levar a gente para a despesa. Aquisição de máquinas. Investimento? Investimento. A máquina a gente sempre espera que dure mais de um exercício, mais de um período. Durando mais de um período, ele vai ser considerado um investimento. E a depreciação de uma máquina? O que é a depreciação mesmo? Perda do valor dela. Perda do valor pela utilização, né? Sim. Aqui entra a figura do custo da máquina. Então, esses investimentos que existem no imobilizado, eles vão se transformar no custo conforme eles vão perdendo seu valor durante os meses. Então, a depreciação ela acaba sendo um custo daí. Então, a aquisição da máquina é um investimento e vai se transformando no custo conforme ela vai sendo utilizada. Remuneração do pessoal da contabilidade. Custo, despesa, perda, investimento. Isso aí tá complicado. É só pensar, ele está vinculado à produção? Pode ser que para comprar aquisição, para ter aquisição de algum material, alguma coisa, não precisa passar pela contabilidade. Mesmo a Aí. aquisição não está vinculado já à linha de produção. Pensem o custo quando ele for aplicado à produção. É uma despesa, professor. Então você acha que é uma despesa. É uma despesa. Então ele não está vinculado lá à nossa linha de produção, ele vai ser uma despesa. Pagamento de honorário da administração. Pagamento de vocês. Custo, despesa, investimento, perda. Está vinculado à produção? Não. Não. Vai estar auxiliando na obtenção de receita, né? Mas não está lá na linha de produção. Então a administração acaba sendo uma despesa. Professor, Oi? na primeira lá, quando fala de compra de matéria-prima, aquela compra de matéria-prima é um investimento, certo? Isso. Porque ele não está utilizando. Isso. Seria qualquer coisa que fosse comprar, por exemplo, não necessariamente a matéria-prima, mas qualquer coisa seria um investimento, então? Até o momento que você utilize. Até, por exemplo, sei lá, papel sulfite ou qualquer coisa Isso. seria um investimento. Enquanto, digamos, está lá guardado no estoque, no almoxarifado, ele vai estar como investimento. Aí alguém foi lá, da administração, foi lá, fez a requisição e pegou o pacote de sulfite. Pegou esse pacote, já considera daí uma despesa. Retirou do estoque, passa a ser a despesa. Ou o custo, né? Vai depender de onde for aplicado daí esse material. Entendi. Porque pode ser também, por exemplo, roupa, né? Uniforme. Pode. Aí o uniforme vai depender quem vai utilizar. Vai ser o pessoal lá da linha de produção? Se for da linha de produção, é custo. Não, é o pessoal que trabalha Vamos pensar em uma outra área. O próprio pessoal do almoxarifado, que está lá auxiliando no controle dos materiais. Aí ele vai ser uma despesa.
Então, até esses materiais de consumo também vão poder ou se transformar em custo ou em despesa. Tranquilo? Mais uma figura. Depreciação do prédio da empresa. Custo, despesa, Acho que é os dois. Os dois? Por quê? Porque ele, tanto na parte da produção quanto no administrativo, Isso. outras partes. A depreciação ela vai ter que levar em conta a utilização do prédio, né? Se tem uma parte utilizada para produção, uma parte vai ser considerada custo. Ah, não, tem outra parte do prédio que é utilizada para administração. Então a gente faz outra parte de despesa. Utilização da matéria-prima. Investimento, custo, despesa, perda. Aí acho que é custos. Aqui é custo. Por quê? Por causa da transformação e da Isso, utilização. da utilização, né? A gente pegou a matéria-prima e levou para a fábrica para transformar. Então a gente utilizou, consumiu. Então, nesse momento da compra, é um investimento. Fiz a requisição, levei para a linha de produção. É a figura do custo daí. Aquisição de embalagens. Então, aquisição de material para nossa embalagem. Investimento? Por quê? Investimento. Porque ele ainda não foi utilizado? Isso. Investimento, porque a gente só comprou. Chega, vai para o estoque. O dia que a gente fizer a utilização, o consumo, aí ele vai para o custo. Certo? Deterioração do estoque de matéria-prima por uma enchente. Custo, despesa, investimento, perda. Aí é perda. Aí seria perda? Por quê? Porque você não espera uma enchente. É algo anormal, né? Sim. Não é algo considerado no dia a dia da empresa. A não ser que ela esteja em São Paulo, né, que é um pouquinho mais complexo. Tô brincando, tá? A enchente é algo atípico na linha de produção, controle de estoque. Então, o que a gente perdeu de material para essa enchente é considerado uma perda. Remuneração do tempo do pessoal em greve. Então, nossos funcionários, nossa linha de produção entrou em greve. Custo, despesa, investimento, perda. Despesa. Perda também. A Rebeca falou despesa. Eu acho que é perda. Ou Rodrigo perda falou também. perda. Por que perda? Tá aqui, ó. Por causa da greve, que também não é algo esperado. A gente não trabalha com a ideia de ter greve na empresa, né? A gente não espera isso. Então, como é algo anormal, ele entra com a figura de perda. Geração de sucata no processo produtivo. Então, a gente tem uma rebarba numa chapa metálica que a gente produziu. Isso é um custo, uma despesa, um investimento, uma perda. Será que não é uma perda? Não, porque normalmente você já se espera já quando tá assim, usinando. Isso, exatamente. A gente está trabalhando um material, vai ter a geração de um pedaço de sucata? Pode ser que tenha. Isso vai ser previsto, vai fazer parte do processo produtivo. Fazendo parte do processo, entra como custo. Então, sempre que esse processo, ou essa geração de sucata, ou a geração de resíduo, ela fizer parte efetiva da linha de produção e já for conhecida, já for esperado pela administração, a gente tem a figura do custo.
Estrago acidental e imprevisível em um lote de material. Perda? Perda também. Acidente imprevisível vai levar à figura da perda. E gasto com desenvolvimento de novos produtos e processos. Investimento? Custo, investimento, perda, despesa. Desenvolvimento de novos produtos e processos. Sempre quando a gente tiver a utilização ou consumo de material, de recurso financeiro, de sacrifício financeiro, para gerar algo que vá ser explorado por vários períodos, vai ser um investimento. Isso vale para a produção? Então pensem vocês desenvolvendo um produto novo. Vocês vão deixar pouco tempo ele produzindo? Não. A ideia, né? Vou pegar um exemplo do que mais gera rotatividade na vida das pessoas hoje em dia. Figura do celular. Por mais que a tecnologia mude, um celular deixa de ser produzido em menos de um ano? Não. Do momento que ele é lançado até o momento que eles param de produzir, será que fica menos de um ano? Não, Não, né? Mais de 5, fácil. Até celular não chega tanto, mas pelo menos 2 anos acaba sendo utilizado, né? Como ele tem esse gasto para utilização de mais de um ano, vai ser um investimento. Dúvidas, perguntas, questões? Da minha parte, não. Ainda vai surgir. Ainda vai surgir. Eu sei que pelo horário vocês já estão mais cansadinhos, pelo cansaço que eu dei no vídeo para vocês. O que eu vou fazer? O que eu pretendo fazer? Até eu vi que se vocês puderem manter aquele grupo de contabilidade de custos, eu vou dar um jeito de compartilhar esse vídeo com vocês, tá? E Na verdade, eu acho que nem tem um grupo ainda, professor. Já tem, e a Gabriela mandou o link aí. Isso, tá aqui no chat. Se vocês puderem entrar lá, eu vou compartilhar o vídeo para vocês. Vocês vão assistir para a próxima aula. E a gente vai repassar daí todos esses conceitos de volta. Eu prefiro que a gente gaste um tempinho a mais nesses conceitos, para que lá na frente a gente não tenha problema. Alguém poderia mandar de novo aí, porque eu entrei, eu saí, depois eu entrei, aí não tô vendo a mensagem aqui. Espera que eu já... Valeu, obrigado. Valeu, obrigado. Então, aí vocês assistem o vídeo, aí vai ter com mais calma, né, sem essa correria de tentar colocar em áudio na live, e daí na próxima aula a gente retoma todos esses conceitos, usando exemplos do vídeo já também. Pode ser? Pode ser. Sim. Beleza. E é bom que a gente repasse esses conceitos, que como a gente vai utilizar eles muito, quanto mais vocês estiverem afiadinhos, melhor é. Então tá, gente. Então, o que eu tinha para trabalhar com vocês não era só isso, né? Tinha mais coisas, mas infelizmente deu esse problema no vídeo. Não era previsto. Mas a gente aproveita daí a próxima aula para revisar todo esse conceito e deixar bem fixo para vocês. Então, encerramos por hoje. Boa noite, professor. Se ninguém tiver dúvida, né? Se não tiver, estão liberados, então. Boa noite a todos. Boa semana para vocês, né? Até mais. Até, gente. Boa noite, professor.
Boa noite.